A gente já vai rodar os melhores momentos aqui do jogo. Foi 1-1 e depois nos pênaltis deu Corinthians. Lino, que jogo, Lino. E esse jogo não vai acabar tão cedo, vai durar mais algumas semanas ainda essa partida. Mas de qualquer maneira, em campo, o que a gente viu foi um Palmeiras melhor do que o Corinthians, um começo de jogo impressionante pelo vigor dos dois times, até pelo excesso de vontade dos dois. O Palmeiras um pouquinho mais fora de tom que o próprio Corinthians. O Filipão reconhece isso em entrevista coletiva, que os 15 primeiros minutos do Palmeiras foram de desespero. O time entrou tenso em campo, ou pelo menos em campo se deixou pela situação do jogo levar. E aí a gente vai entrar em questões pontuais de um lance ou outro, mas em especial desse lance aí. A minha interpretação, bola rolando, foi a mesma do árbitro. Expulsão do Danilo. Evidente que você observando com câmera lenta, você vê que o Liedson também deixa o pé, né? Que a entrada do Danilo é imprudente ir para a expulsão e há um pé do Liedson na continuação, só que na velocidade do lance, na interpretação de momento, o que eu tinha conseguido ver no calor do jogo foi expulsão. Apenas a chegada do Danilo. Observando na câmera de lado, você vê depois o Liedson chegando. O lance é bastante polêmico, é difícil de arbitragem ver. Eu consegui ver aquele pé do Liedson um bom tempo depois. Você imagina o árbitro no calor do jogo. Dá pra dizer que o árbitro tenha sido maldoso ou que tenha entrado para prejudicar o Palmeiras em função desse lance. Pode até ter prejudicado, mas duvido. Nas outras interpretações também eu não tive tão longe do árbitro. Acho até que fez uma boa arbitragem, mas o Palmeiras vai reclamar e vai reclamar por um bom tempo. No todo do jogo, depois da expulsão, o Palmeiras continuou em cima. Fez 1-0. Leandro Amaro, né, fez o gol. Fruto da capacidade do Palmeiras de continuar se multiplicando em campo. O Corinthians tentou controlar a partida com toque para o lado, envolveu o Palmeiras com um jogador a mais, mas não conseguiu não. O Palmeiras conseguiu se multiplicar, envolveu o Corinthians na pegada, mas tomou esse gol no escanteio, no descuido. O William aparece do outro lado, o Deola passa da linha da bola, tenta alcançar a linha da bola e quando a gente vê, a bola passou da linha do gol. Passou. Claramente, né, Jota? Tentou tirar, mas ela realmente entrou. É. E lembrando também, a gente já mostrou que no primeiro tempo o Filipão foi expulso, né? Numa discussão lá com o Tite. Luiz Felipe Scolari foi embora, deixou o campo e o Tite continuou. A verdade do jogo é que o Palmeiras não merecia ter perdido. Pelo volume de jogo, o Palmeiras poderia ter matado o Corinthians, teria condições de, nos 90 minutos, vencer o Corinthians, teve volume de jogo para isso, mas precisou levar para os pênaltis. Agora um aproveitamento impressionante nos pênaltis, né? Foi. Série de 5-5, hoje em dia é muito rara. 5 pênaltis bateu o Palmeiras, 5 bateu o Corinthians, ninguém errou. E depois na primeira série, né, o João Vitor acabou errando o pênalti e o Corinthians comemorou a classificação. Todos os jogadores, em todas as cobranças, os goleiros se adiantaram e os batedores ainda bateram bem. Acompanhando aí os momentos decisivos, né, nas cobranças. O Corinthians então se classificando para em 2 jogos fazer a final com o Santos. O Corinthians se corria o risco de, se eliminado aqui no Pacaembu, ficar esperando o início do Campeonato Brasileiro, pelo menos uns 20 dias, né? O Palmeiras tem a Copa do Brasil, tem o Curitiba na próxima quinta-feira lá em Curitiba, mas o Corinthians ficaria sem jogar. Mas o Corinthians vai para a decisão contra o Santos. 37 mil pessoas aqui no Pacaembu. O Corinthians, que teve uma campanha inferior à do Palmeiras, só teve direito a 2.200 ingressos. Corinthians, portanto, finalista do campeonato. Para encerrar então, Lino. Para encerrar, Jota, a justiça teve na capacidade do Corinthians de aproveitar aquele momento do empate, não teve competência depois para ir adiante e definir o jogo nos 90 minutos, mesmo com um jogador a mais.